Senhor, obrigado por Tua palavra que nos lembra de modo tão claro de que o que recebemos do Senhor será cobrado. Somos lembrados também que o Senhor voltará e que aquilo que temos, ó Deus, não é necessariamente nosso, é Teu, e como mordomos devolveremos a Ti. A nossa esposa, os nossos filhos, o que o Senhor tem nos dado como um talento, aquilo que o Senhor nos deu para servir nesse mundo. Ajuda-nos, ó Deus, a usarmos tudo aquilo que nos foi concedido, para que a glória do Senhor seja multiplicada, para que o nome do Senhor seja conhecido, para que o mundo saiba o que nós temos crido. Ajuda-nos, ó Deus, a vivermos dessa maneira, certos de que devemos fazer o que o Senhor nos manda e certos de que o Senhor voltará, e por isso a nossa esperança é gloriosa. Abençoa a Tua igreja, tem misericórdia de nós. Ajuda-nos, ó Deus, a termos um coração disposto completamente a fazer o que o Senhor nos manda, na esperança da Tua volta. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. O livro de Gênesis, irmãos, no capítulo 13, eu queria que você abrisse comigo o texto sagrado. Gênesis capítulo 13. Nós vamos ler, irmãos, especialmente os versos que vão do 1 ao 13, né? Gênesis 13, de 1 ao 13. Diz assim a palavra de Deus: Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas do Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora tinha feito, e aí Abraão invocou o nome do Senhor. Ló, que ia com Abraão, também tinha rebanhos, gado e tendas, e a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: Não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. Então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o oriente. Separaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló nas cidades da campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. E só apenas essa seção, do verso 14, porque é uma conclusão dessa seção também. Diz assim: Disse o Senhor a Abraão, depois de que Ló se separou dele: Ergue os olhos e olha desde onde estão, para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. E Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nas carvalhais de Mamre, que estão junto a Hebrom. Levantou ali um altar ao Senhor. Amém. Vamos à presença de Deus mais uma vez em oração, irmãos. Ó Senhor Deus, quando abrimos a Tua palavra para ouvirmos a Tua voz nessa noite, nós clamamos ao Senhor a Tua graça. Desvenda os nossos olhos, Senhor, para contemplarmos a glória do Teu Evangelho, o poder do Espírito Santo. Fala conosco, ó Deus, por meio da Tua palavra, no íntimo do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Esse mundo que nós vivemos, naturalmente, é um mundo de sofrimento, não é?
esse mundo ele é adaptado para o sofrimento, que não depende do que você tem ou o que você deixa de ter. A pobreza ela te leva a sofrimento, a riqueza te dá sofrimento. Então não existe um estado em que você se encontra nessa vida em que você esteja livre do sofrimento por aquilo que você tem, seja pouco ou seja muito. A Bíblia às vezes até nos ensina que muita riqueza leva o indivíduo a muito sofrimento, muita dor. Ora, até mesmo Paulo, escrevendo a Timóteo, orientando Timóteo, chega a dizer a ele que ele deveria ensinar a igreja a seguinte verdade: o amor ao dinheiro é a causa de todos os males, e quem deseja ficar rico, veja que coisa interessante, cai em muitas armadilhas. Isto é, se o seu anseio é obter tanta coisa nessa vida, se esse é o propósito da tua vida, você está caminhando para cair em muitas armadilhas. E as ciladas são muitas nesse caminho. O sofrimento é uma realidade da vida e nós não temos como fugir disso. Uma vez que o pecado entrou no mundo, o sofrimento veio a reboque, né? O grande mal do mundo não é o sofrimento, é o pecado. O problema é do homem que ele tenta fugir do sofrimento, mas não tem problema com o pecado. Ele gostaria de não sofrer, mas gostaria de pecar. Mas quando o sofrimento vem, ele pensa no mal que ele acabou fazendo. Entretanto, o sofrimento é parte da didática de Deus, de um mundo caído. Não há como fugir disso. Lembre-se que depois que Adão e Eva caíram, o pecado entrou no mundo e Deus então diz que a terra seria amaldiçoada por causa do homem. E consequentemente eles voltariam ao pó. Uma vez que eles vieram do pó, eles voltariam ao pó. A morte era uma realidade, o sofrimento era uma realidade causada pelo próprio pecado. Dito isto, irmãos, analisando essa narrativa de Gênesis, aqui nós temos o início da jornada de Abraão, que foi chamado por Deus e é o pai dessa nação, que, como o Novo Testamento descreve, o pai da fé, aquele que nós imitamos no Antigo Testamento como sendo um padrão da fé. E Abraão passou por muitas tormentas nessa caminhada. Ele foi muito pobre e ele foi muito rico. Em todas essas circunstâncias, ele foi testado e provado pelo Senhor. E o sofrimento dele se deu nisso. Veja, na pobreza, ele teve uma luta muito forte no verso anterior, do capítulo 13. Você vai olhar comigo, volte comigo, por favor, no capítulo 12, não é? Quando Deus chama Abraão, logo no início, imediatamente, no verso 10, veja o que diz o texto: havia fome naquela terra. Que terra? A terra onde ele estava habitando, que está descrito nos versos anteriores, não é? Como lendo a partir do verso 7, ele diz: apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei a tua descendência esta terra. Ali edificou Abraão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abraão dali, indo sempre para o Neguebe. E aí o que é que acontece no verso 10? Havia fome naquela terra. Desceu, pois, Abraão ao Egito para aí ficar, porquanto era grande a fome na terra. E perceba que o verso 10 começa declarando que havia muita fome na terra, e consequentemente ele sofria com isso. Mas o capítulo 13 já começa dizendo que Abraão era um homem muito rico. Perceba, então, eu tenho aqui um disparate grande entre o verso 10 e o início do capítulo 13, quando diz assim: saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele, sua mulher e tudo que tinha, e Ló com ele. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Ora, eu tenho aqui um acontecimento no capítulo 12, do verso 10, que vai me explicar a razão pela qual ele sai de um lugar de muita fome para um momento que ele tem muita riqueza, né? Então há um acontecimento aqui que muda tudo isso. O que aconteceu exatamente? Se você olhar o capítulo 12 ainda na sequência, vai perceber que por causa dessa fome ele desce para o Egito, né? Então, quando se aproximava do Egito, verso 11, quase ao entrar, disse a Sarai, sua mulher: ora, bem sei que és mulher de formosa aparência. Os egípcios, quando te virem, vão dizer a mulher dele e me matarão, deixando-te com vida. Dize, pois, que és minha irmã, para que me considerem por amor de ti e por tua causa me conservem a vida. Tendo Abraão entrado no Egito, viram os egípcios que a mulher era sobremaneira formosa, viram-na os príncipes de Faraó e gabaram-na junto dele, e a mulher foi levada para a casa de Faraó.
Este, por causa dela, tratou bem Abraão, qual veio a ter ovelhas, bois, jumentos, escravos, escravas, jumentas e camelos, por causa dela. Porém o Senhor puniu Faraó e a sua casa com grandes pragas, por causa de Sarai, mulher de Abraão. Chamou, pois, Faraó a Abraão e lhe disse: que é isso que me fizeste? Por que não me disseste que era a tua mulher? E me disseste ser tua irmã. Por isso a tomei para ser minha mulher. Agora, pois, eis aí tua mulher, toma e vai-te. E Faraó deu ordens aos homens a respeito dele, e acompanharam a ele, a sua mulher e a tudo o que possuía. O medo de morrer levou Abraão a tomar uma decisão das mais trágicas. Ele entregou a sua esposa com a possibilidade da sobrevivência dele. Havia uma promessa, e essa promessa foi declarada no capítulo 12, que ele seria aquele que seria uma bênção para as nações, e que Deus faria dele uma grande nação e daria uma terra para ele, onde essa nação habitaria, e que as nações seriam abençoadas no nome dele. E aí de repente vem o perigo: eu posso morrer, e como Deus vai cumprir a promessa? É por causa desse entendimento que a mulher dele lá na frente vai entregar a concubina para se relacionar com Abraão, para que nasça um filho da promessa, porque eles eram velhos e a promessa não poderia se cumprir. Muitas vezes a consciência da promessa, do que Deus ordenou na sua palavra, daquilo que Ele disse, quando você entra numa situação em que parece que aquilo que Deus prometeu não vai acontecer, você tenta ajudar Deus no caminho. E a decisão no meio do sofrimento, quando houve muita fome, foi uma decisão terrível que Abraão tomou. Perceba que a necessidade nos leva a tomar decisões também que não são das mais santas. E isso mostra como o pecado, ele não está ligado necessariamente ao sofrimento, mas ao nosso coração. O sofrimento vai levar a decisão, e essa decisão pode não ser aquela ordenada pelo Senhor. Aqui, irmãos, nessa seção do capítulo 12, termina, eu vou voltar um pouco depois a falar sobre esse capítulo 12, porque ao entregar a esposa naquele contexto, ele sabia que aqueles homens eram maus, eram ímpios e eram homens sem temor de Deus. Então eles iam matá-lo, né? E apesar de Abraão, Deus poupa a sua esposa, poupa a vida dele e ainda lhe garante riquezas, porque eles temeram a Deus apesar da decisão tomada por Abraão. O faraó chega a dizer: por que você não nos falou isso antes? Por que você nos deixou entrar nessa situação? Eles não iam crer na palavra dele. Eles são homens ímpios, eles não queriam crer na palavra de Deus. Consequentemente, quando veio a juízo de Deus sobre ele, é assim que eles creem, né? As pragas. E é interessante como que Abraão, sendo o pai dessa nação, ele já remonta aquilo que vai acontecer no Êxodo, quando Moisés vai libertá-los. Deus envia pragas e arranca-os de lá. E da mesma forma, ricos, é interessante, você vai perceber que Deus ordena que eles entrem na casa e peçam a riqueza deles, e eles tudo que vocês pedirem, eles vão dar. E eles saem ricos do Egito e vão embora. É como se Abraão fosse um tipo, nesse contexto, daquilo que vai acontecer com Israel lá na saída do Egito, no livro de Êxodo, lá na frente. Só que Abraão sai dessa situação rico, e muito rico, com ouro e muita joia, e ele perceba, gado. E aí começa o outro problema: Ló também é rico juntamente com ele. E a riqueza traz o conflito. Só um detalhe interessante, irmãos, é que no capítulo 12, você tem essa expressão no verso 10 dizendo: era grande a fome na terra, né? Literalmente o termo hebraico era uma fome pesada. A palavra hebraica literalmente é pesada, uma fome pesada. E a palavra rico, utilizada no texto, é a mesma raiz da palavra pesada. É como se o próprio autor nos chamasse a atenção
para a miséria que estava colocada ali por causa da fome, e agora a riqueza como sendo também um peso. Ele coloca as duas coisas, trazendo-nos a imagem muito clara. Quando você lê a palavra riqueza no texto hebraico, é a mesma palavra para pesada, fome pesada. A palavra fome é diferente, mas a palavra grande ali, na realidade, é o termo pesado. Uma fome pesada veio sobre eles. Acontece que nessa fome você toma decisões. Lembra de Raabe, lembra de Ruth com o seu marido e seus filhos, por causa de uma grande fome, uma pesada fome que veio sobre eles. Eles deixam a cidade e vão para outra cidade, e lá eles se deparam com a morte. Outra narrativa, mas uma decisão tomada que parecia ser trágica no final, e Deus transforma o próprio nascimento da história de Davi, quando o livro de Ruth termina com o nome Davi, dizendo que foi nesse contexto que nasce de onde viria aquele que iria salvar Israel da condenação. A riqueza é descrita como um peso no texto, e a imagem é interessante porque, só para que você perceba como a figura é bem interessante notada no texto. Ele diz assim, no versículo 7 do capítulo 13: houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Então havia uma contenda estabelecida. No verso 6, olha aqui no 6, e a terra não podia sustentá-lo. Veja, a riqueza deles era descrita como um peso. Literalmente o termo é um peso. Então o lugar onde eles estavam, eles eram tão pesados, eles eram tão ricos, que a terra não podia segurá-lo. Então a palavra sustento aí, literalmente, é o verbo que significa levantar. Então a imagem é como se a terra estivesse ali tentando sustentá-lo e não conseguia, porque eles eram muitos, eles eram pesados, eles eram muito ricos. E a riqueza traz isso, ela traz essas consequências, não é? Você tem dificuldade de morar num canto, você tem dificuldade de estar com toda a sua riqueza num lugar. A pessoa que está do seu lado com a mesma riqueza não pode habitar naquela região, e começa o conflito entre as partes, porque usufruir daquela riqueza num único lugar precisa ser de um único ponto, de um único dono. Dois donos têm dificuldade. Só que Abraão, diante disso, ele toma uma outra decisão, ele toma um outro caminho. Ele viu o que aconteceu, né? E o caminho é tão interessante porque ele, nesse texto, ele vai voltar a invocar o nome do Senhor. Ele invoca o nome do Senhor. Você vai ver que no texto, irmãos, no verso 4, ele diz: até o lugar do altar que outrora tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. Abraão se aproxima de Deus, ele busca ao Senhor, aquele que o chamou, e imediatamente, não é, ele vai ser descrito como um homem que é rico junto com Ló, habita numa terra que não pode sustentá-los, e começa o problema de relacionamento. Os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló começam a brigar, certamente pelo melhor pasto, certamente pelo melhor alimento. A terra não dava conta naquele contexto de sustentá-los. Então cada um queria pegar o melhor para si. O que Abraão resolve fazer? Abraão, nesse momento, resolve tomar a melhor decisão. Quem é Abraão? No início do capítulo 12, é aquele que foi chamado por Deus e era o pai da fé. Quem é Ló? Aquele que veio com ele a reboque. Em outras palavras, Deus disse: deixa a tua casa e tua parentela e vem. Ele trouxe Ló com ele. Não apenas a sua esposa, não é? Mas ele trouxe Ló com ele, e todo o gado e tudo aquilo que ele possuía nesse caminho, e tudo aquilo que ele tinha. Ele veio embora de lá, deixa tudo para trás e segue. Ele foi aquele que foi chamado pelo Senhor. E esse chamado, irmão, ele tem um caráter de justificação. Por exemplo, se você abrir a palavra de Deus comigo lá em Romanos capítulo 4, onde a doutrina da justificação é lançada, Paulo vai usar exatamente essa figura de Abraão para descrever a justificação pela fé. Então, Romanos no capítulo 4, por favor, abra sua Bíblia comigo. Então, você vai ver a partir do verso 1, ele diz assim: que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne?
Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, o que está posto aqui é que Abraão creu, e a fé ela é descrita no momento do seu chamado, ou até mesmo em Gênesis 15, quando o pacto é feito, o pacto da graça, né? E ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. A citação é de Gênesis 15, verso 7 a 8, especialmente esse trecho, quando diz, quando foi prometido um filho e ele não podia ter filhos, ele creu na promessa. Ele creu e isso lhe foi imputado por justiça. Quando Paulo vai descrever a doutrina da justificação, ele vai lembrar do chamado de Abraão, ele vai lembrar da salvação que Deus operou nele. Mas um pouco mais adiante vai ficar mais claro que ele está falando também do período que antecede o capítulo 12 do livro de Gênesis, quando ele era anteriormente adorador de falsos deuses. Então, por exemplo, no verso 9 ainda do mesmo capítulo 4, veja comigo por favor, verso 9 em diante: vem pois esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, como pois lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, e sim quando incircunciso. E recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda incircunciso, para vir a ser o pai de todos que creem, embora não circuncidado, a fim de que lhe fosse imputada a justiça. Veja, o que é a circuncisão? É um sinal e selo da justiça da fé. Quando ele tem essa fé? Quando ele foi chamado, quando Abraão creu antes de ser circuncidado. A circuncisão então não é o ato dele, da sua fé, a circuncisão é um sinal e selo da fé que ele obteve quando creu no Senhor. Ele creu no Senhor e aqui ele foi justificado e recebeu um sinal. A mesma coisa do batismo, irmão. Nós cremos no Senhor e recebemos um sinal e selo da nossa fé. Então o batismo não é a nossa salvação, é o sinal e selo da nossa salvação. Ele representa exatamente aquilo que nós temos. O que foi que eu recebi? Pela fé foi imputada a justiça de Cristo a mim. E o que é o batismo? É o selo dessa verdade, da justiça e da fé. É o que Paulo está dizendo. É a mesma coisa da circuncisão. Ele creu e recebeu o sinal. Ora, Paulo então está laborando em cima do termo justificação pela fé. E aí no capítulo 5 ele vai concluir dizendo o verso 1: justificados, pois, mediante a fé temos paz com Deus. Foi resolvido o maior de todos os problemas. A inimizade foi tirada. Abraão, que era adorador de falsos deuses, agora tinha paz com Deus, porque creu na promessa. Por isso ele vai laborar no seu caminho para ser um homem de paz, um homem pacificador. Ele vai, na sua caminhada, aprender a lidar com os conflitos com os seus irmãos, porque ele foi justificado por Deus. Ele tem paz com Deus. A maior de todas as suas separações foi resolvida. Agora ele é chamado no texto das Escrituras de amigo de Deus. Ele não é apenas o pai da fé, ele é o amigo de Deus. O amigo de Deus. Amigo agora nós somos amigos. Não há mais inimizade entre nós. Foi resolvido o maior de todos os problemas. É o que está estabelecido aqui no texto sagrado. Dessa maneira, ele parte segundo aquilo que ele creu, segundo as promessas que foram dadas a ele. Ele lida agora com o conflito que está diante dele. O que leva Abraão a tomar a decisão que ele tomou diante de Ló, senão as convicções que ele tinha quando creu no Senhor? Deixa eu lhe mostrar na sequência. Voltemos então ao nosso texto de Gênesis, capítulo 13, né? Então, como diz no verso 6 do capítulo 13, a terra não podia sustentá-los para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens.
de sorte que não podiam habitar em companhia um do outro. Houve contenda. Veja, houve uma causa e daí por isso uma contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló, veja que coisa, Abraão é quem procura Ló, entende? Abraão é que vai resolver a questão e diz o seguinte: não haja contenda entre mim e ti. Veja, o texto não fala de contenda entre eles. A contenda, havia uma realidade, a terra não podia sustentá-lo. Começou um problema entre o gado de um, entre os pastores do gado de um e os pastores do gado de outro, e ele sabia que ia terminar uma briga entre eles. Ele disse: não haja contenda entre mim e ti. Não há necessidade disso. Não há necessidade de nós vivemos em conflito por causa disso. Segundo, entre os meus pastores e os teus pastores. Eu não preciso viver em contenda com você, como aqueles que trabalham para nós não precisam estar em contenda uns com os outros. Eu não quero apenas viver em paz, eu quero que aqueles que trabalham comigo vivam em paz. Eu não quero que haja contenda entre nós. Ele continua no seu argumento: porque somos parentes chegados, porque nós somos como irmãos. Você é meu primo, você é da minha família, você é meu sangue. Quantas vezes, irmãos, nós estávamos conversando ontem na casa do presbítero Rodrigo sobre tantas coisas, mas uma das coisas interessantes que nós conversamos foi como muitas vezes a família está unida até a morte do pai, e depois começa a guerra entre os familiares por causa de bens e de riqueza, e de repente aquela família que era tão unida passa a ser inimiga uma da outra, porque cada um não abre mão do que é seu, e começa uma guerra familiar. Como isso é tão comum? Um divórcio que não deveria haver, mas tanto acontece. Cada um quer puxar mais para si. Abraão tinha uma consciência: nós somos parentes chegados, nós não precisamos viver dessa forma. Mas isso não resolve o problema. Tentar alcançar o coração de alguém que é egoísta não resolve o problema. Simplesmente dizer: eu não quero problema entre nós, não vai ser a solução do problema. Mesmo que você diga: nós somos parentes chegados, não haja atrito entre nós, por que não viver assim? Abraão tomou uma decisão diferenciada. É diferenciada porque Ló não foi chamado por Deus, foi ele o chamado por Deus. A promessa foi dada a ele, Ló vinha com ele. Mas ele sabia em quem ele tinha crido. Ele sabia a promessa que Deus tinha feito a ele, que Deus daria uma terra a ele, ele então não teria problema com isso. Aí o que é que ele faz? Ele diz: Ló, toma a frente e escolhe o lugar onde você quer ir. Se você disser eu vou para a esquerda, eu irei para a direita. Se você disser eu vou para o sul, eu vou para o norte. Mas você vai tomar a decisão. É você que escolhe. Ele não usou do seu direito de ter a primazia. Muitas vezes, para ter paz, irmãos, eu abro mão do meu próprio direito. Porque se eu lutar simplesmente pelo meu direito, eu não vou ter paz com os outros. Ora, Paulo, escrevendo aos Coríntios, chega a dizer: sofra o dano, mas não deixa o nome de Cristo sofrer o dano. Sofra você o dano, sofra o prejuízo você, seja mal falado você, tenha o seu nome jogado na lama, mas não o nome de Cristo, não a honra de Cristo. Sofra você. Há um princípio. Eu sei quem eu tenho crido, eu sei da promessa que Ele me fez. Eu não preciso simplesmente endurecer meu pescoço e dizer: eu não abro mão. Não haverá negócio, não haverá acordo, não haverá paz, não haverá nada. Porque primeiro eu sei que a terra para onde eu estou indo não é essa aqui.
Lembra que Abraão é descrito em Hebreus capítulo 11 como aquele que foi para uma cidade que não tem fundamento aqui, cujo arquiteto edificador é Deus e é chamado cidade celestial. Abraão andou na terra da promessa sem nunca possuí-la, porque a terra para onde ele ia era a cidade celestial. Só pode abrir mão de direitos aqui nessa vida quem sabe para onde está indo e a natureza da promessa que recebeu. Ló, tome a frente, escolha você o caminho que você quer seguir. O coração de Ló foi revelado ali. Sim, ele era filho de Deus, sim, era justo. Nós vamos aprender isso na sequência, lá na narrativa da destruição de Sodoma e Gomorra. O Senhor vai poupá-lo junto com a sua família, numa história muito, muito terrível, muito estranha, mas ele vai ser poupado ali. É descrito na carta de Pedro que o justo Ló sofria vivendo ali naquele mundo. Ele sofria angústia de viver no mundo caído daquele, onde a imoralidade campeava. Mas quando ele escolhe apenas com base naquilo que ele vê. Perceba a diferença das nossas escolhas, como são diferentes, fundamentais, e tem diferenças fundamentais. Preste atenção na sequência do texto, tá certo? Verso 9: acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te aparte de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita; se fores para a direita, irei para a esquerda. E aí então levantou Ló os olhos e viu toda a campina. Veja, preste atenção na maneira como o texto ele difere da maneira de Ló olhar para a maneira de Abraão olhar. Na sequência, no verso 14, disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: ergue os olhos e olha. Enquanto que aqui Ló levantou os olhos e viu toda a campina do Jordão. Lá o Senhor diz: levanta os olhos e olha. Que diferença é essa? Como é que eu escolho o melhor lugar para ir? Que caminho eu sigo? Apenas por aquilo que ele viu, ele decidiu. Às vezes as nossas prioridades são muito mais complexas do que simplesmente uma melhora na nossa situação. O que foi que Ló viu? É só você olhar o texto. O texto ele é autoexplicativo. Ele diz assim: a campina do Jordão foi vista, que era toda bem regada. E aí o narrador, o editor, se encarrega de explicar um detalhe. Antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra. Então ele estava indo para Sodoma e Gomorra. E aí ele diz: agora vamos ler sem o que está em parênteses, tá certo? Sem o que está em parênteses. Campina do Jordão, que era toda bem regada, como o jardim do Senhor. Ele tinha visto o Éden. Eu estou indo para o Éden, porque é um lugar de rios, de fartura, tudo que se planta dá. É muito impressionante esse lugar. O Éden, ele era um lugar assim, não porque simplesmente havia beleza na natureza, mas porque Deus habitava ali, diferentemente de Sodoma e Gomorra, onde Deus não habitava ali. Não é só pela riqueza que aquilo pode te dar, não é só pela melhora do teu salário que você pode ter. O que eu vou fazer com a minha família? Naquela região ninguém teme a Deus, ali não tem uma igreja fiel, eu não tenho como congregar com minha família naquele local. Eu vou botar em risco a vida da minha casa por causa de dinheiro, porque eu vou ganhar mais. Por quê? Eu vou para lá. Quando as nossas decisões são tomadas apenas pelo que nós estamos vendo, e Ló levantou os olhos e viu. A concupiscência dos olhos, a soberba da vida, é o que está pronto no coração do homem.
Quantas vezes a gente acha que está indo para o Éden e na realidade chegou em Sodoma e Gomorra? Nós devemos temer os caminhos que nós queremos seguir e as motivações do nosso coração para seguirmos. Quantos vão para lugares tão preciosos financeiramente e perdem seus filhos porque não tem onde cultuar a Deus, não tem igreja, não tem onde adorar a Deus, não há uma igreja fiel, não há pregação fiel do Evangelho? E nós sabemos da história de Ló. Não preciso entrar em detalhes, mas apenas circunscrever ou pontuar alguns pontos importantes, podemos dizer assim. Ele vivia numa terra onde a imoralidade era muito clara, onde havia pecado de imoralidade, não porque o pecado ali fosse, irmãos, o pecado ali fosse apenas pecado sexual. Segundo o autor segundo Ezequiel, o profeta, ele vai dizer que, comparando Jerusalém com Sodoma, ele vai dizer: a tua irmã Sodoma, ele vai dizer essa expressão. Porque sabe qual é o pecado de Sodoma, diz Ezequiel? A soberba. Sabe qual é o pecado de Sodoma, ele diz? É que eles enchiam de fartura e não se importavam com o pobre. Ora, quem busca a riqueza pela soberba, pela arrogância, quem busca encher o seu cofre de recursos e não tem cuidado com aqueles que precisam e não lutam para a salvação daqueles que estão em necessidade, não vivem segundo o padrão da riqueza que Deus deu. Deus não te deu riqueza para você viver para si mesmo. E aí o texto de Ezequiel diz assim: Deus os exterminou, e aí a razão porque eles começaram a praticar aquilo que era imoral, indecente. Veja, o que está posto na imoralidade sexual de Sodoma e Gomorra era a ponta do iceberg. O que está no fundo, sabe o que era? Soberba, riqueza, luxo, e não se importar com o outro. É só você olhar, irmãos, como que as pessoas que vivem essa vida sexual e que buscam esse tipo de sexualidade, de vida imoral no nosso dia, eles são as pessoas, é uma fatia do mercado importantíssimo, porque eles consomem mais do que todo mundo, porque eles vivem para si, para a beleza, para a estética, para o vazio da alma que eles tentam preencher. Então tudo que eles têm é para eles mesmos, eles gastam com ele mesmo, é cirurgia, é serra uma costela aqui, ajeita aquilo ali, com a intenção de ser perfeito, porque vivem para si, vivem para o seu próprio prazer, vivem para a sua própria vaidade. Ele foi para lá, até que um dia o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. E chama Abraão. Ele diz: eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Então começa aquele diálogo: se tiver 50, se tiver 40, se tiver 30, se tiver 10, só tem a família de Ló. Vou destruir, tira de lá, eu vou destruir, não há ninguém mais. Mas como que criar um filho nesse contexto é tão ruim? Que ama a riqueza, ama. Quando eles estão saindo de Sodoma, a mulher dele olha para trás com saudade de tudo que deixou e se transforma, é transformada numa estátua de sal. As duas filhas ficam, e que elas aprenderam ali a imoralidade. Nosso pai não vai ter filhos, vamos resolver como nós aprendemos lá, o incesto. As conclusões são terríveis. Ló, levantando os olhos, viu e partiu para aquela terra.
O que acontece com Abraão, distintamente, é exatamente aquilo que não aconteceu com Ló. Abraão esqueceu até de olhar. Ele só entendeu: Ló foi para um lado, eu vou para o outro. E Deus disse o Senhor a Abraão depois que Ló se apartou dele, verso 14: ergue os olhos e olha, desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente, porque toda essa terra que vês eu te darei, a ti e a tua descendência, para sempre. Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Até a bênção de Deus reverte a maldição. Tu és pó e ao pó voltarás. Ele diz: está vendo o pó é a tua descendência. A quantidade que existe é a tua quantidade. Você vai ver como isso é extraordinário. Você lembra que foi assim com Cristo? Ele reverte a maldição. Lembra que foi dito lá que a terra produziria cardos e abrolhos no dia em que Adão e Eva caíram? O Senhor disse que a criação daria cardos e abrolhos, que são os espinhos. Lembra do nosso Salvador na cruz do Calvário levando cardos e abrolhos, levando uma coroa de espinhos? Por que isso? Porque ele leva toda a maldição do homem e da criação. Não apenas o homem vai ser restaurado, mas toda a criação será restaurada. Ele leva sobre si a nossa maldição. É o que ele promete a Abraão, dizendo: é como o pó da terra a tua descendência. Eu vou te fazer grande. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Como é bom tomar decisões baseadas no princípio da salvação. O Senhor me chamou de uma terra que eu era adorador de falsos deuses. Só para você ter confiança no que eu estou dizendo, não só porque eu estou dizendo, lá em Josué, no capítulo 24, quando eu falo que ele adorava falsos deuses, é porque essa é uma declaração bíblica, né? Lá em Josué, no capítulo 24, no final do livro de Josué, quando a aliança é renovada, a partir do verso 1 diz assim: depois reuniu Josué, capítulo 24, verso 1 em diante, depois reuniu Josué todas as tribos de Israel em Siquém, e chamou os anciãos de Israel e os seus cabeças, e os seus juízes, e os seus oficiais, e eles se apresentaram diante de Deus. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e de Naor, habitaram na terra da além do Eufrates e serviam a outros deuses. Eu, porém, tomei Abraão, vosso pai, da além do rio, e o fiz percorrer toda a terra de Canaã. Também lhe multipliquei a descendência e lhe dei Isaac. Aí ele vai mostrar como foi que Deus lhe deu. De onde Abraão veio? Eles eram adoradores de falsos deuses. Ele era inimigo de Deus junto com seus pais. E agora, como Paulo descreve a doutrina da justificação pela fé, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Agora não há mais inimizade entre ele e Deus. Ele é chamado amigo de Deus, servo de Deus. Veja, isso é declarado no início. O Egito, o faraó ouviu isso: você tomou a esposa do meu amigo, e por isso enviou pragas sobre eles. Da mesma forma o Senhor vai fazendo, e ele é meu amigo, ele não é mais meu inimigo. E com essa perspectiva, ele lida então com seu adversário momentâneo, na sua crise momentânea. Na inimizade que se coloca entre eles. Não haja inimizade entre mim e ti. Como muitas vezes os nossos conflitos não refletem a nossa fé, as nossas lutas não refletem a nossa esperança. Nós brigamos por coisas nessa vida, como
se a nossa vida fosse aqui. Ora, como disse William Perkins, um puritano do século XVII, eu digo isto, ele comentando outro texto, mais ou menos o mesmo assunto, ele diz: eu não digo isso para que vocês desprezem a lei, porque Deus ordenou a lei e os magistrados para resolver os problemas. Eu não digo isso para que você pense que não é importante o magistrado. Eu digo isso para que você entenda que eu preciso tantas vezes resolver os meus problemas antes de chegar no magistrado. E como eu posso resolver? Tendo a visão certa daquilo que eu tenho, da minha fé e da minha esperança. Será que eu posso abrir mão do meu direito para ter paz? Por que eu vou entregar o que eu tenho? Por que eu não vou matar ninguém por aquilo que me foi tirado? Porque meu coração não repousa nesse mundo. A minha cidade não é essa. A minha pátria não é essa. Essa é uma distinção importante. Sempre no gabinete pastoral chega alguém dizendo: pastor, eu fui injustiçado, eu estou revoltado. Eu disse: que bom que você foi injustiçado. Por que o senhor diz isso? Porque não foi você que fez a injustiça, segundo o seu argumento. Pecado, irmã, é fazer injustiça, não é ser injustiçado. O meu Senhor foi injustiçado e nunca pecou, mas nunca praticou injustiça. Nunca praticou injustiça. Nós perdemos a oportunidade de parecer com Cristo quando lidamos com os problemas entre nós. Parecemos mais com o mundo, onde amamos mais as coisas dessa vida do que a lembrança de que somos irmãos em Cristo, do que precisamos viver em paz uns com os outros. Você tem na Escritura Paulo escrevendo aos Coríntios no capítulo 7 sobre o divórcio, e até o divórcio tratando de um incrédulo com um crente. Paulo vai dizer: você não pode se separar, vê que coisa, você não pode fazer injustiça, mas se o incrédulo quiser separar, te separe. Por que? Ele vai dizer: porque Deus lhe chamou para a paz. Veja, a paz foi estabelecida com a separação. A paz foi estabelecida com a separação. Há momento em que separar é melhor do que viver. Ló vai para outra terra. E a diferença, irmãos, é que não é que eu sou inimigo dele, eu quero matá-lo. Lembra que Abraão, esse Abraão aqui, quando Ló foi invadida Sodoma e Gomorra por alguns reis que tomaram a terra, o que foi que Abraão fez? Enviou homens para libertá-los. Eles não eram inimigos, ele não queria destruir, eles só não podiam viver naquele contexto ali, não ia dar certo. Isso não é sinal de inimizade, não, é que eu vou destruir o outro. A inimizade é que se eu ver o outro morrendo, eu falo: bem feito, está pagando pelo que fez. Ele disse: não, eu vou a ele, eu vou fazer o bem a ele. Aí são princípios diferentes. Abraão ter dito: vai para a direita e eu vou para a esquerda. Deixando claro, porque as pessoas têm a tendência de entender aquilo que a gente não quis dizer. Eu não estou dizendo que o divórcio, qualquer circunstância, é paz, não. Se não há motivo para divórcio, a Bíblia não apoia o divórcio, em hipótese alguma. É necessário viver e buscar a paz no Evangelho. Assim como o Evangelho me faz dar prioridade ao outro, o Evangelho faz que eu saiba lidar com a crise dentro do casamento. E quantas vezes chega um casal no seu gabinete com um problema grave de relacionamento, e aí você escuta o marido, depois chama a esposa, e um é perito em saber o erro do outro.
Isso é impressionante. Aí depois eu chamo os dois e digo: eu já sei que vocês sabem tudo sobre o pecado do outro. Agora eu queria que a gente mudasse a nossa conversa. Eu queria que você dissesse para mim qual é o seu pecado, qual a sua culpa nisso, e você me dissesse qual é o seu pecado e qual a sua culpa nisso. É um parto, é uma dor de parto. E fala, e vem, e enrola, e conversa, e vai para cá, para lá. Eu disse: ainda não ouvi você me dizer qual o seu pecado. Do seu cônjuge eu já sei qual é, você já me disse, e você sabe tudo. Eu quero só que você me diga o seu pecado. Mas por que o senhor está fazendo isso, pastor? Porque a Bíblia me ensina que eu devo tirar a primeira trave do meu olho para poder enxergar o cisco no olho do meu irmão. Você quer resolver conflito no seu lar? Não comece apontando o pecado do seu cônjuge. Comece analisando o seu próprio pecado. Aí você vai poder ajudá-lo melhor. O que é que eu estou fazendo que contribui para o fim do meu casamento? Você percebe? Não importa a circunstância. O que me move a viver em paz é o Evangelho de Cristo, que buscou o meu Salvador. Ele foi punido sem merecer ser punido. Ele morreu sem nunca ter pecado. O tribunal foi o lugar final antes da cruz, para que mostrasse como ele foi injustiçado. Lucas, o evangelista, diz: do início ao fim do processo do tribunal, alguém dizendo: ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente, ele é inocente. Mas ele morreu. Você foi salvo por alguém que morreu sem nunca ter pecado. Você foi redimido por alguém que levou a tua culpa. Você tem esperança por alguém que nunca fez o mal e morreu e sofreu por você. Você tem dificuldade de levar a culpa, de lidar com o outro, de abrir mão do seu direito. Você tem dificuldade com isso. É por isso que Abraão primeiro foi chamado dentre os inimigos e feito amigo, para que ele pudesse lidar com aqueles que serão seus adversários na caminhada. Em tudo isso, posso concluir dizendo: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Porque Deus, para fazer a paz, fez o inocente pagar pelo meu pecado. Nós somos pacificadores, e assim seremos conhecidos como filhos de Deus, como quem conheceu a verdade e foi justificado por Ele. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Ó Deus da paz, ó Deus da bondade e da graça, ensina-nos a viver em paz uns com os outros, com base naquilo que temos ouvido e aprendido do Senhor, com base no que Cristo fez por nós. Ó Deus, somos maus, Senhor Deus, iníquos, arrogantes, vaidosos, egoístas. Ó Deus, quanto egoístas nós somos. Tem piedade de nós, Senhor. Que a graça do Evangelho inunde o nosso coração de tal maneira que possamos servir uns aos outros como Cristo se deu à igreja. Em nome de Jesus. Amém.